queremos, ó Pai. Senhor, os que estão aqui, dai a tua graça, tira os comichões dos ouvidos, tira todo embaraço, Senhor. Que nós possamos, ó Pai querido, aprender mais da tua palavra, Senhor. Nessa noite eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, irmãos. Vocês estão todos bem? Amém. Glória a Jesus. Irmãos, a gente vai dar continuidade aqui. Os irmãos que vieram no primeiro estudo, a gente falou. A gente falou aqui do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros que Moisés escreveu. Para o judeu é chamado Torá, é a mesma coisa. Né? A gente falou sobre Gênesis, né, que é a criação do mundo. Falamos da queda, falamos como o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva, né? E nós vimos andando na história. A palavra Gênesis significa início, origem, começo, né? E nós fomos para o Êxodo, que significa saída, né? O povo sai de um lugar para o outro. Aqui é onde o povo estava cativo no deserto no Egito. Moisés liberta o povo, atravessa o Mar Vermelho e eles vão para o deserto. E fica ali 40 anos no deserto. Moisés sobe o monte, recebe a lei, né? As tábuas da lei, e também recebe também a incumbência de fazer o tabernáculo. Os irmãos que estiveram aqui viram, né? E entramos no livro de Levítico, que nada mais é do que a lei, o que o povo deveria fazer, né? Como o povo deveria proceder diante do povo ali, os sacerdotes, né? Os levitas, os que estavam incumbidos do tabernáculo. Aí entramos no livro de Números, que nada mais é, irmãos, do que censo, igual que a gente vê do IBGE, né? Contar o povo, porque o povo estava numeroso já aqui, então precisava de uma organização. Por isso que o livro chama Números, e Números nada mais é do que isso, do que um censo. Saber quanto tem de pessoas, né? No povo, igual quando faz o IBGE, né? Que eles perguntam quantas pessoas tem na casa, né? A família e tudo mais. Então é isso aqui, tá? E o Deuteronômio, que a gente também estudou, nada mais é do que a repetição da lei, né? E algumas leis novas também. Por quê? Porque o povo, ele viu Deus como forte tirar o povo do Egito, atravessou o Mar Vermelho, foi para o deserto, e mesmo assim ele murmurou. Eles murmuraram contra Deus. Porém, eles não entraram na terra prometida, por causa da murmuração. E quem entra na terra prometida? Somente Josué e Caleb e os remanescentes. Ou seja, daquele povo que morreu, os filhos, né, os netos, né, o remanescente que entrou. Porque aquele povo murmurou contra Moisés e contra Deus, né? Então o livro de Josué, ele fala da entrada em Canaã, onde tem os cananeus, né? Tem os gigantes. E ele começa a guerrear. Uma das guerras é a do Jericó, que ele vence essa guerra. Então assim, irmãos, Deus deu a terra, porém eles tinham que conquistar a terra, né? Deus às vezes nos dá as coisas, mas nós temos que conquistar. Ele só fala assim, ó, já é seu, você só acredita, sim ou não. Embora você veja, mas como que é meu? Eu vejo aqui uma barreira, eu vejo aqui uma parede, eu vejo aqui um gigante, né? Mas se Deus falou, está falado. É só você ir e a vitória está na tua mão, em nome de Jesus. Assim foi. Ele prometeu a terra, porém quando entrar na terra, tomaram um susto. Opa, tem gigante na terra, né? Como é que Deus dá a terra e tem gigante na terra? Mas quando Deus fala, irmão, porque ele já viu lá na frente que a vitória é tua. Entendeu? Então é assim, Deus trabalha dessa maneira.
Aí nós entramos no livro de Juízes, é o que nós vamos estudar hoje. Eu fiz aqui um resumo, né? Porque não tem como a gente aprofundar, como eu já havia falado, que aí necessitaria de um estudo mais sistemático, né? Pegar de versículo por versículo e ir estudando. Porém, eu fiz um resumo, e o livro de Juízes ele narra o período pós-conquista de Canaã, descrevendo um ciclo vicioso de Israel, se afastando de Deus. Olha só, um ciclo vicioso de Israel, se afastando de Deus, sendo oprimido por inimigos, clamando por ajuda, e Deus levantando um juiz, um líder militar, um libertador, né? Como Débora, como Gideão, como Sansão. Mas o ciclo se repetia, mostrando a infidelidade do povo e a dependência de um libertador perfeito. Você entendeu? Até aqui, ó, era Deus que estava governando aqui. Porém, o povo queria o quê? Queria homens, né? Governando sobre eles. E Deus levanta aqui juízes para julgar o povo, para governar, né? Para orientar o povo. Porque o povo se desviava, então Deus levanta juízes para colocar no eixo. Porém, o povo é rebelde, irmãos. Mesmo assim, o povo continuava se afastando de Deus, né? Aí nós entramos no livro de Ruth, que é o próximo livro. Você vê que isso aqui, irmão, é um resumo, tá? É um resumo do que, como se diz? Como se diz? É o teor do livro, né? É o que está ali, tá? Agora sim, por que desse curso, né? Isso é para ativar em nós a vontade de estudar. Porque eu posso ler aqui a Bíblia todinha para você, ficar aqui uma semana lendo, mas se a gente não tiver a vontade e o desejo de buscar, a gente não vai aprender. Isso aqui é só para ativar, para dar uma aguçada. Nossa, eu vou estudar esse livro, vou ver. Aí Deus, o Espírito Santo, né? Ele vai abrindo a tua mente, vai, né, colocando palavras, vai te esclarecendo tudo aquilo que está ali oculto, né? Então vamos aqui, ó, o livro de Ruth. Ele vai falar sobre lealdade, fé e redenção. Através da história de Ruth, uma mulher moabita que após a morte de seu marido demonstra amor inabalável por sua sogra israelita, chamada Noemi, e se torna parte do povo de Israel, casando-se com Boaz e entrando na linhagem de Davi e consequentemente a de Jesus Cristo, mostrando como Deus age nas situações cotidianas para abençoar os fiéis, mesmo estrangeiros. Olha só, uma mulher estrangeira, né? Ela se alia a sua sogra, que é israelita, e ela começa a fazer parte da linhagem. A gente pensa, não, peraí, Deus ele só vai olhar para aquele que né? É por isso que eu falo, irmãos, Deus ele usa como ele quer, quando ele quer, do jeito que ele quer. A gente que faz acepção, né? Mas Deus não faz acepção. É por isso que ele fala do jambuzeiro, né? Do enxerto. Aquele que não era povo, Deus ele pega e enxerta para se alimentar também da seiva. Ele poderia manter somente aqueles que são naturais, os amplos naturais, mas ele pega aquele e enxerta também para se alimentar da planta, né? Então isso aconteceu aqui com essa mulher que não era israelita, porém pela uma atitude dela, Deus fez ela. É o que aconteceu também com Raabe. Se a gente for analisar, é a mesma coisa. Raabe não era da linhagem, né? Inclusive era uma mulher da vida. Mas o que ela fez para os espias, irmãos, aquilo ficou na memória. E Deus não esquece aquilo que a gente faz. Você vai ver que Deus ele não esquece.
Aí nós entramos no livro de 1 Samuel. O livro de 1 Samuel, ele vai narrar a transição de Israel do período dos juízes, que a gente já leu, para a monarquia, focando no ministério do profeta Samuel, no reinado do primeiro rei, o primeiro rei, que no caso é Saul, e na ascensão de Davi, destacando-se na obediência a Deus, a fé, como a de Ana, mãe de Samuel, e a fidelidade na liderança. A história mostra a restauração da fé em Israel, o período do povo por um rei, o pedido do povo por um rei, e a desobediência de Saul, e a escolha de Davi como ungido de Deus. Então aqui, irmão, nesse primeiro livro, né, que são dois, 1 Samuel e 2 Samuel, ele vai narrar aqui como Deus levanta o profeta Samuel através de Ana, né? Porque Ana era estéril, não podia ter filhos, mas ela se humilha diante do Senhor, o Senhor concede que ela tenha um filho, e ela faz um voto com Deus, que ele ia servir no templo, não é isso? Então, ele serve no templo, cresce ali, e se transforma num profeta, o profeta Samuel. E Deus usa esse profeta para levantar um rei de Israel. Então, quando ele fala o período da monarquia, você está entendendo a história, irmãos? Deus governava, mas o povo queria homens, né? Chegou no período dos juízes, mas o povo continuava desobedecendo. Então, eu vou levantar um rei, um governante, que é o que hoje a gente tem, presidente, né? Chegando até aqui. Ele levanta o primeiro, chamado Saul. O Saul, ele é o primeiro para governar Israel. Então aí nós vamos entrar, irmãos, no livro de 2 Samuel, que ele vai narrar a história do reinado de Davi, como o segundo rei de Israel, focando em seus sucessos, sua queda moral, que foi o adultério com Batseba, e morte de Urias, e as dolorosas consequências para a sua família e reino, culminando na promessa de uma aliança eterna de Deus com sua linhagem, plantando a esperança do Messias. O livro mostra Davi como um rei piedoso, mas falível, destacando a justiça de Deus e a importância do arrependimento e obediência. Então assim nós vemos na 2 Samuel, o teor do livro é esse, que ele levanta, os irmãos que conhecem já sabem como Deus levantou Davi, né? Porque Saul, ele estava governando, porém, ele era desobediente, e Deus, ele não gosta de desobediente. Se a gente for analisar, né? Lá no Éden, desobedeceu, Caim desobedeceu, outros desobedeceram. E quando chega aqui também há uma desobediência. Mesmo ele sendo rei, o Senhor pede para ele, vai lá. Muitos acham que Deus ele é cruel, né? O pai é cruel, né? E ele falou, olha, vai lá, acaba com aquele povo. Tudo, não traz nada. E Saul vai lá, mata aquele povo, porém poupa gado, poupa algumas coisas e traz. E Samuel fala assim, por que fizeste isso? Não, mas é muito bom para a gente, né? Vai servir para isso, para aquilo. Mas Deus, o que Deus falou para você? Não era para acabar e terminar com tudo? Por que fizeste isso? Então desde agora, teu reino está passando, né? Aí ele vai levantar um outro rei, que no caso é Davi. Ele vai até a casa de Jessé, e lá estão os filhos de Jessé, porém Davi está no campo, cuidando das ovelhas, né? E Deus vai lá, e naquela época, a chegada de um profeta era como se tivesse chegado do próprio Deus, né? Porque sabia que o que o profeta falasse era lei, entendeu? Ou para bem, ou para mal.
Por isso que muitos falavam assim, a tua vida daqui é de paz ou não? Ou o senhor veio decretar algum, né? Olha só, irmãos. Porém, o Davi não, ele foi, não, aqui é paz. Deus tem se agradado um dos teus filhos. Começaram a apresentar os filhos, e o Senhor falava com Samuel, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. E ele chega para o pai e fala assim, para o pai de Davi, né? O pai de Jessé, fala assim, acabaram os seus filhos? Não, ainda tem. Ele está lá no pasto, cuidando das ovelhas. Aí Samuel fala, então traz ele. E nós não vamos sentar na mesa enquanto ele não chegar. Mandaram chamar Davi e ele chega. Aí, né, conversa o que aconteceu. E Samuel unge Davi como rei de Israel. Porém, irmãos, a gente pensa, Deus ungiu o rei, já vou colocar a coroa, jogar lá para o reino, não é assim. Há um tempo. É aquilo que eu falei no começo, quando Deus já prometeu, é porque vai ser. Poderia duvidar, né? Ah, Deus me falou que eu sou rei, mas eu estou aqui, ó. Não estou no palácio, eu estou aqui ainda. Eita, gente. Irmãos, olha, estou sentindo Deus aqui, sabe por quê? Porque quando Deus fala com a gente, é só a gente acreditar. O problema é que a gente não acredita, é por isso que retarda a pensa. Sabe por quê? Porque o homem, Deus não vê como vê o homem. Quando ele vê lá na frente a tua vitória, ele vê que já deu certo, que já funcionou. E isso é para os dois lados. Se ele falar para o bem, vai acontecer. Se falar para o mal, também vai acontecer. Entendeu, irmãos? Então vamos louvar Deus quando Deus fala com a gente para o bem. Olha, vai em paz, fica tranquilo, que Deus vai abrir essa porta, Deus já te deu, Deus já. Entendeu, irmãos? Embora a gente não veja, mas no momento certo vai acontecer. Porque não sou eu, mas a Bíblia ela está relatando várias passagens, vários casos que aconteceram da mesma maneira. Então, como Deus ele não muda, então vai acontecer também. De novo, né? Então, assim, Deus ungiu Davi como rei, porém levou um tempo para os irmãos que já conhecem a história. Então, o livro de 2 Samuel, ele vai falar disso. Aí nós vamos já entrar no período dos reis, que é o primeira reis. Então você vê como a gente vai andando na história, irmão. Já levantou o rei, agora nós estamos no livro dos reis. Vai falar dos reis aqui, né? Então Saul foi o primeiro rei, e o segundo rei foi Davi. Ele vai falar assim, ó, fala sobre a transição do reinado de Davi para Salomão. Aqui no caso de 2 Reis, Davi já é rei. Só que aí ele vai fazer uma transição para o filho de Salomão, que também é rei. A construção do templo em Jerusalém, a divisão do reino de Israel em dois, o reino do norte e o reino do sul. Foi dividido em dois, irmãos. Após a morte de Salomão, e os primeiros reis de cada reino, destacando o ministério do profeta Elias. Aí nós entramos no ministério do profeta Elias, sua oposição à idolatria, especialmente a Baal, e os sinais do poder de Deus, culminando na apostasia de Israel e Judá, e preparando o cenário para o exílio. Olha só. Então aqui o reino foi dividido em dois: o reino de Israel e o reino de Judá. Por isso que nós falamos que Jesus é o leão da tribo de Judá. Então nós temos dois reinos aqui em Israel: o reino de Israel e o reino de Judá. Foi dividido o reino do norte com o reino do sul. Então a gente já começa a ver, irmão, que já está tendo divisão aqui. E onde há divisão, as coisas não funcionam. Até hoje não é assim. Começou tudo ali, ó, e agora já estão divididos. Então, a gente vai ver que o povo ele foi entregue na mão do inimigo, porque eles foram exilados. O que é exilado? É quando você sai da sua pátria, você vai morar em outra, porque você está fugindo de alguma coisa. Sabe quando os políticos vai se exilar em um país?
porque ele fez um monte de coisa que não devia, se ficar aqui não vai dar certo, aí eles pegam e vai para outro país, né? Eles estão exilados. Então são exilados políticos, né? Então aqui o povo foi exilado. E um dos exílios é o babilônico, que nós vamos entrar aqui, irmãos. Nós vamos entrar no livro de 2 Samuel, ou melhor, 2 Reis, desculpa. Ele narra a história do reinado de Davi como o segundo rei de Israel, focando em sua ascensão, vitórias, falhas morais, como adultério, já li isso aqui não, com Betseba, e as consequências dessas ações, além de detalhar a aliança de Deus com Davi e a promessa de um trono eterno. Tudo isso consolidando o reino de Israel e revelando o caráter complexo de Davi, como um homem segundo o coração de Deus, apesar de suas imperfeições. Então, Deus ele chamava Davi como o segundo coração, né? Porém, Davi era imperfeito, assim como eu, como você, né? E ele teve um problema, porque ele olhou para a mulher de Urias, que era um dos soldados, e ficou ali apaixonado, vamos dizer assim, né? Só que a mulher não era para ele, porque ela já era uma mulher casada. E ele arma uma cilada, uma emboscada, ou seja, ele manda Urias para a guerra, na frente da batalha, tipo assim, em outras palavras, aqui, puxa de canhão, que é o que vai na frente. Então certamente ele ia morrer, né? E aí para, tipo assim, passar um plano, ele morreu na guerra, então, né, você está livre, vamos. Mas isso foi a armação dele, foi planejado. Então ele manda Urias para a guerra, ele morre e toma a Betseba para ele. Então isso foi uma das coisas que fez com que Davi caísse. É claro que depois ele se arrependeu, mas foi muito amargoso, porque assim, irmãos, ó, Deus ele perdoa o pecado, mas ele cobra a iniquidade. Você sabe o que diz essa palavra? Vou repetir para você entender. Deus ele perdoa o pecado, mas ele cobra a iniquidade. Eu vou explicar para você entender. É a mesma coisa. Alguém vai e rouba, e faz isso e faz aquilo, e mata, né? E vai preso. Aí ele se arrepende daquilo que fez. Chora, se humilha diante de Deus e se arrepende. Deus, ele perdoa o pecado. Se arrepender de coração, Deus perdoa. Só que qual que é a iniquidade que ele vai cobrar? Você pegou 20 anos, é 20 anos que você vai cumprir. Porque tem gente que pensa assim, né? Agora eu sou de Deus, estou livre, né? Na terra você vai pagar. Porém, Deus te perdoa o pecado. Se você morrer, com sinceridade, você vai para o céu. Só que aqui entre os homens você está pagando. Você, a tua iniquidade você não paga aqui. Você entendeu? A gente não pode misturar uma coisa com a outra. Porque Deus, agora, ó, é meu filho, abre a cela que ele vai para o céu. Então Deus ele perdoa o pecado sim, mas ele cobra a iniquidade. Você entendeu, irmãos? Então a gente tem que ter isso em mente. Se a gente se arrepende, Deus ele perdoa. Só que aquilo que a gente fez, a gente vai pagar. Então a gente está debaixo de lei, irmãos. Deus não pode ir contra a lei. Porque se ele vai contra a lei, ele está indo contra ele mesmo. E se ele estabeleceu as leis, é para ser cumprido, não é isso? E se ele é verdade, a gente não pode fugir. A gente tem que estar de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. Por isso que a gente tem que se evitar essas coisas, né? Porque é prejuízo para nós, é prejuízo para a tua carne, para o teu corpo. Você entendeu, irmão? Então é isso. Mas se você quer pagar o preço desse prejuízo, é uma coisa, né? Agora, se você se arrepende do coração, da alma, Deus perdoa o teu pecado. Glória a Deus. Aí nós entramos no livro de 1 Crônicas. Aqui estou passando para a gente ter bastante aqui, né? Aqui na verdade é o que? Crônicas, né?
ele vai falar sobre a história de Israel. Ou seja, são histórias. Não sei se os irmãos já ouviram falar crônicas, né? É a história de Israel focando nas genealogias. Filho de um, filho de outro, vai, né? A gente costuma ler a Bíblia, mas não costuma focar nas genealogias. E é muito importante isso. Genealogia. Desde Adão até o reinado de Davi, recontando os elementos sobre as perspectivas dos sacerdotes e levitas, para reafirmar a identidade do povo após o exílio babilônico, enfatizando a linhagem de Davi, a importância do templo e a adoração correta a Deus. Ou seja, o exílio babilônico, irmãos, existe uma palavra chamada diáspora, não sei se os irmãos conhecem. A diáspora é a forçada do povo de Israel de um lugar para o outro. Ou seja, o povo está lá, de repente é invadido por soldados que está tendo uma guerra. Então o povo ele sai dali, né? Então chama-se diáspora. E uma dessas é o que, irmãos? O exílio babilônico, porque a Babilônia leva cativo Israel, né? Leva cativo o povo. Eles vão lá, vencem e falam: agora vocês são nossos, prisioneiros de guerra, vamos dizer assim. E quem é que vai junto? Vai Daniel, vai Misael, Azarias e Ananias. Esses são os nomes deles, irmãos. O nome babilônico é outro nome que eles dão. Você entendeu? O nome deles original era Daniel, né, que é um dos cativos. Aí vem Azarias, Misael e Ananias. Vocês irmãos estão reconhecendo que nada mais era o que? Daniel, Beltesazar, se não me engano, Sadraque, Mesaque e Abednego. Você conhece esse? Já ouviu falar, né? Então, mas esses nomes são nomes babilônicos. Ou seja, quando foram para a Babilônia, a primeira coisa que o rei fez foi: o seu nome vai ser esse. É por isso, irmão, que aqui na terra nós temos um nome, mas quando chegar no céu vai ter outro nome. O nosso nome original está lá no céu. Você entendeu? Esse nome é aqui na terra, nosso. Mas quando chegar no céu, a gente vai ter um nome. E esse nome, irmãos, está lá. É o nosso nome original. E o Senhor vai falar: o teu nome é esse, teu nome é esse, teu nome é esse, né? Então eles foram o quê? Cativo para a Babilônia. E ficaram servindo ao rei, fazendo obra na cidade, como escravos, prisioneiros, né? Então estavam esses 4 jovens, que a Bíblia fala que eles tinham um espírito excelente de Deus, e se destacavam, né? Eles se destacavam ali na Babilônia. Tanto é que o rei gostava muito de Daniel, pelo seu caráter, pela sua postura, e ele orava 3 vezes ao dia. E isso, irmãos, levanta o quê? Levanta inveja, né? Porque a realeza é cheia de assessores, não é isso? Um querendo bajular mais o rei. Aí quando chega o rei gostando de alguém que nem é da Babilônia, que é cativo de um outro lugar, irmão, e o rei gosta dele pelo seu caráter, pela sua atitude, né? Por ali, isso gera o quê? Inveja. E qual que era o pecado de Daniel? Orar 3 vezes ao dia. Orava de manhã, de tarde e de noite. Então usaram isso contra Daniel, para derrubar Daniel, né? E nós já conhecemos a história, como é que Deus fez com Daniel, né? Transformou a maldição em bênção. Assim aconteceu também com Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram os 3 jovens que foram parar na fornalha de fogo. E o Senhor vai lá, tira eles, e o rei, ele sabe que há um Deus em Israel. Tudo o quê? Para a glória de Deus, né?
Porque a glória de Deus é glorificada naqueles jovens ali. Muitas vezes é na nossa vida também, onde quer que a gente vá. Né? Muitas vezes nós somos esquecidos, somos caluniados. É isso? Mas Deus reveste a maldição em bênção. Porque Ele fez no passado e faz no presente. Então, por essa história a gente pode tirar isso. Então, o livro de 1 Crônicas, né? O livro de 2 Crônicas, irmão, na história do Reino do Sul, que no caso é o Reino de Judá, após a divisão de Israel, com foco na dinastia de Davi, a construção do templo por Salomão e os reinados o reinado de rei piedosos, enfatizando a importância da obediência a Deus, do arrependimento e da adoração, para a prosperidade e o livramento, contrastando com a infidelidade que levou ao exílio babilônico e a posterior libertação e reconstrução. Então nós tivemos aqui, que aqui já está, os irmãos que vieram sábado passado, eu desenhei aqui o tabernáculo, né? O tabernáculo, o Senhor pediu para Moisés fazer um tabernáculo, onde Deus ia se manifestar a glória dele lá, né? E nós vemos que tem o átrio, tem o santo lugar e o santíssimo lugar, que nada mais é o que? É o nosso corpo, é a nossa alma, é o nosso espírito, né? Que o santíssimo lugar, ele comunica com o nosso espírito, com o Espírito Santo de Deus. Então ali era um tabernáculo que foi feito, mas ele era, como se diz? Ele era móvel, porque o povo ficava um tempo naquele lugar no deserto, depois desmontava e ia para outro lugar. Uma tenda, né? Uma tenda. Eles montavam ali e ficavam ali a presença de Deus ali, quando o sacerdote ia lá para perdoar o pecado do povo. Porém Deus se encheu disso. Sabe por quê? Vamos pecar, porque quando chegar naquele dia lá, o sacerdote entra lá, faz a oferta, Deus recebe e perdoa o nosso pecado. Aí fica fácil, né? Mas aí Deus, ele já estava preparando um sacrifício perfeito, de uma vez por todas, para não ter mais esse problema, para resolver esse problema. Porém, irmãos, aqui está. Então o Salomão, que é o filho de Davi, Davi morre e Salomão fica no lugar de Davi como rei, e ele resolve construir um templo para Deus também. Só que esse templo agora não é tenda, é um templo fixo de alvenaria, né? Nós conhecemos o templo. Quando fala o templo de Salomão, quem já foi no templo de Salomão? Ou a réplica do templo? Porque no começo, pastor, era a réplica do templo, agora é o templo de Salomão. Então, para os desavisados acham que é o templo de Salomão. Voltou só o Salomão lá dentro, mas que é o, né? Mas ali é uma réplica. Né? Porém, o templo mesmo original, ele foi destruído. Uma vez, 2 vezes foi destruído. Então dizendo que vão reconstruir uma terceira vez, para que haja sacrifício. Mas isso é uma outra história. Como é que a gente chega lá? Então, Salomão, ele faz um templo para que Deus habite ali, a presença de Deus naquele templo. E ele sacrifica bois e faz aquela festa, aquela coisa para Deus. E tudo bem. Aí nós vamos para o livro de Esdras. Ele narra o retorno de judeus do cativeiro da Babilônia para Jerusalém, focando na reconstrução do templo. Ou seja, o templo ele foi destruído uma vez. Vamos aqui voltar um pouco. Estava lá os judeus, entra lá e foram cativos para a Babilônia. Porém, destruíram o templo. Ficou destruído, não tinha templo, foi destruído pelo inimigo. Só que eles ficaram 70 anos na Babilônia. 70 anos, irmãos. Lá se casaram, davam-se em casamento, comiam, bebiam, trabalhavam.
Só que era o cativeiro que foi determinado por Deus. 70 anos. Nem mais, nem menos. Findou 70 anos. Você vê que isso aí, ó, esse 70 é um número, fala, é mistério, né? Por que 70 anos? É uma vida 70 anos. Porque a Bíblia vai dizer que a idade do homem é de 70 a 80. O que passar disso é, de fato, cansaço. Mas eles ficaram 70 anos, uma vida. E acabando o cativeiro, eles voltaram. Então Esdras vai narrar a volta deles do cativeiro para o seu país, para Jerusalém. Porém o templo estava destruído. Então ele vai narrar aqui a reconstrução, ou seja, é aquela história que o pastor sempre prega, quando Esdras estava lá, né? E aí ele pegou cartas e o templo estava destruído. Eles foram reconstruir novamente. Sobre Zorobabel e Josué, que é do capítulo 1 ao 6. E na restauração espiritual e social da comunidade, por Esdras, um escriba e sacerdote que ensinou a lei de Deus e promoveu reformas. Olha só. Então, irmãos, assim, Deus, Ele sempre tem os seus valentes. Porque Esdras tomou a responsabilidade para si. Ele foi e reconstruiu. Claro que não reconstruiu sozinho, mas ele animou o povo, né? Ele incentivou o povo para reconstruir o templo de Deus. Você entendeu? Então sempre tem um que Deus levanta para poder ter essa animosidade. Não é? Porque eu não quero, outro não quer, não dá. Mas sempre eu falo, não dá, vamos. Aí pela animosidade deles, os outros foram e ajudaram a reconstruir o templo. Né? Então, irmãos, aqui nós chegamos em Esdras. Agora aqui, ó, tem bastante coisa aqui, né? Aqui é o Antigo Pacto. Então nós temos aqui os livros históricos. Quais são os livros históricos? Tá pegando aí? O livro de Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel. Aí nós vemos aqui 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras e Neemias. Você vê que são livros históricos, por quê? Porque ele conta a história de Israel. Está contando a história aqui, ó. Crônicas, Esdras, Neemias. E também, ó, como que se tornou rei, né? É uma história isso. Aí nós vamos para os livros proféticos. Quais são os livros proféticos? Livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiásticos, Cânticos dos Cânticos. Quem escreveu esse livro aqui? Provérbios, Eclesiásticos e Cânticos dos Cânticos. Salomão. Né? Aí tem os livros proféticos, tem poéticos, perdão, irmão. Proféticos. Poéticos, viu? Esses são poéticos. Eles são proféticos. Entendeu? Poéticos e proféticos. Então vamos de novo. Poéticos. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiásticos e Cântico de Salomão. Poéticos. Os proféticos é Isaías, que profetizou a vinda do Messias. É um livro profético. Jeremias também. Ezequiel, Daniel e 12 profetas menores. O que vem a ser profetas menores, né? A gente tem aquela ideia, será que eles eram pequenininho, baixinho, igual como é Zaqueu, né? Não, irmãos, é porque eles escreveram um pouco. Você vê que é até difícil quando o pastor vai pregar um desse aqui, baixar na Bíblia, né? Ainda mais aquela Bíblia que não tem o nomezinho do lado, aí você fica ali, né? Fica depois de que, antes de que, aí fica naquela, né? Então, os menores é Oséias, Joel, Amós, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E Obadias, tem Obadias também, tá? E Malaquias. Então, irmãos, aqui, ó. Aí a gente vê, né? Isso aqui, ó. Aí entra num período
intertestamentário. Seria o quê? Aquela parte branca da Bíblia. Aquela divisão que tem entre o Antigo e o Novo Testamento. Vê se eu acho aqui. Ó, tá vendo aqui? Tá vendo? Essa aqui. Termina em Malaquias, começa em Mateus, né? Procura o que você acha, tem uma parte branca na Bíblia aí. Ó, tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. Ó, aqui é branco, né? As outras aqui, atrás é escrito, e aqui não. Então isso aqui é conhecido como um período intertestamentário. Ou seja, Deus se cala aqui, irmão, mais ou menos 400 anos. Não falava com nada, nem com profeta, nem com ninguém. Você imagina viver sem Deus falar mais? Olha. Você entendeu? Por quê? Porque Deus ele vem conduzindo o povo, ó, falando, enviando profetas, enviando reis, enviando, né, juízes, né, para manter ali a santidade, manter no caminho, e o povo saía do caminho. O povo de Israel, tá? Aí agora eu vou fazer aqui uma. Tá vendo isso aqui, irmão? Tá novo, hein? Ó, tá novo. Nunca foi usado. Ó, tá novinho, ó. É pra beber água. Quem souber me responder uma pergunta aqui vai ganhar essa garrafinha aqui. Fazer muita série boa. É fácil, calma que é facinho. Pode mandar? Preparados? Tem certeza? Ó, pode ver, ó, confere, pastor. A mulher fala. Confere, pastor. Tá. Ó, tá uma fecheira dentro, para você Daquilo que eu forjar. tocar, Senhor. É o quê? Tudo daquilo que eu tocar é meu. Vai depender, né, irmão? A senhora sabe, a senhora deve saber. Ó, eu vou mandar, hein? Para aí. Vou mandar. Então vamos lá, preparados? Qual profeta que profetizou o retorno de Israel para a sua terra? Qual profeta que profetizou o retorno para a terra de Israel? Vamos lá. Como? Manuel? Não. Manuel. Também não. Chegou perto, mas não. Ó, sem consultar o chat GPT, é que tem uns irmãos que ficam assim, ó. Bom, irmão, vocês são agora. Ezequiel. É o quê? Peraí, fala de novo. Ezequiel. Ezequiel 37. Abre aí, irmão, sabe? Ganhou! Você viu aonde ele? Aqui, ó, no meu caderno que eu tenho. Como que você anotou? Ezequiel, aqui embaixo. Ele falou. Mas como é que você sabia que era? Você colocou aqui. Aí eu fui anotando. Você acredita que eu não pensei nisso? Eu vou colocar aqui, ó. Eu pensei assim, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Eu pensei assim, né? Eu vou colocar aqui. Vamos ver se eles estão, né? Ligados, só para ver se. Parabéns, viu? Abra então, esse aqui é o 37, irmão. Ou melhor, põe ele na lousa. Na lousa não, painel. Projetor. Glória a Deus. Ó, esse aqui é o 37, nós conhecemos sobre o Vale dos Ossos Secos, né?
Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Olha só, aqui ele está dando a resposta, irmão. Então me disse: filho do homem, estes ossos que tu vistes, secos, são toda a casa de Israel. Eles que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetize e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Está aqui, irmão. Olha só, olha a profecia. Segundo estudiosos, essa profecia já se cumpriu. Né? Por quê? Recapitulando, irmãos, vamos colocar nossa caixolinha para pensar. Deus cria o mundo, né? Aí cria leis. Ele escolhe um povo aqui, através de Abraão, né? Escolhe um povo, coloca líderes. Então há uma organização aqui, porque está criando uma nação, que ele prometeu para Abraão, né? Farei de vós uma grande nação. Então começou o povo se multiplicar. Então precisa de ordem, de decência, precisa de leis, precisa de organização. Põe reis sobre eles, no caso governantes, igual hoje a gente tem, né? Aí que está toda a história que nós vemos e tal. E aí, essa passagem está falando diretamente de Israel. Por quê? Lembra que eu falei do exílio babilônico? A primeira diáspora. A segunda diáspora foi no ano 70. No ano 70, depois de Cristo. Com o general Tito. Também invadiu Jerusalém. Por isso que Jesus falou assim: está vendo essa edificação aqui? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Ou seja, irmãos, Jesus já estava falando que ao tempo ia ser destruído, porque era a edificação do templo que ele estava falando. Mas o não ficar pedra sobre pedra, o que quer dizer isso? Eu fui pesquisar. Você sabe que o templo era feito de ouro dentro, irmão. Ouro, né? As paredes do ouro. E o templo pegou fogo, e o fogo derrete o ouro, e o ouro ficava entre as pedras.
E você imagina o povo tirando as pedras para tirar o ouro. Então não ficou pedra sobre pedra. Cavaram tudo para tirar o ouro que estava retido. Você entendeu? Então essa é uma profecia que Jesus falou. Ezequiel 37. Então o povo, ele foi exilado, ou seja, o povo de Israel, ele foi disperso para o mundo. Mas tudo isso é propósito de Deus, viu? O judeu, ele é o único que tem dupla nacionalidade. Existe judeu americano, judeu brasileiro, judeu japonês, judeu. Toda nação tem judeu. Judeu francês, pode pesquisar. A hora que ele quiser voltar para a pátria dele, ele volta a hora que ele quiser, porque ele tem dupla nacionalidade. Por que ele é judeu brasileiro, judeu? Porque o povo foi espalhado pelo mundo. Então, onde ele chegou, o povo, o Brasil foi um dos lugares que recebeu os judeus depois do Holocausto, foi o Brasil. Aonde ele chegava, ele levava a cultura do único Deus de Israel. Aonde ele chegava, ele trazia aquilo que ele aprendeu em Israel, do único Deus. Por isso que hoje nós temos essa afinidade com Israel, porque ele traz isso. Então, irmãos, ele foi espalhado pelo mundo. Então, onde ele chegava, que nem no Brasil, ele ia casar, né? Ia ter filhos, ia ter aquela nacionalidade. Porém, ele tinha a nacionalidade israelita. Porque tem uma diferença entre israelense, israelita e hebreu. Depois eu falo sobre isso. Então, ele foi espalhado pelo mundo. Por quê? Porque Deus já preveu isso. Por isso que ele é tão odiado, o judeu. Todo lugar tem judeu, todo lugar. E são abençoados por Deus. Por quê? Porque Deus, ele quer um representante de cada lugar dele ali, né? Então o judeu estava espalhado pelo mundo, né? Então Israel não era nação. Israel era riscado do mapa, não tinha nação, pastor. Quando foi em 1948, as Nações Unidas aprovou que Israel tivesse o território deles, em 1948. Então, inclusive, irmãos, parece até coisa, a gente vai até dizer assim, nossa, é mistério isso, porque o voto Minerva é o voto decisivo na ONU, né? É o voto que decide. E esse voto ficou na mão do brasileiro, chamado Oswaldo Aranha. Esse pode. Ele que deu o voto Minerva para dizer: Israel volta a ser nação. Em 1948. Então a profecia se cumpre, por quê? Porque em 1948 a figueira voltou a florescer. Lembra que Jesus falou? Que a figueira ia voltar a florescer? Então Ezequiel vai falar isso. Que eles vieram dos 4 cantos da terra, olha só, que são os ossos secos, que não tinha vida, porque eles falaram que estavam cortados. E Deus fala para ele: não, manda, profetiza sobre os ossos. Esses ossos são o povo de Israel que estava espalhado no mundo, seco, sem Deus, porque Deus se calou com eles aqui. Você entendeu? Mas Deus manda eles voltarem. E aí, quando foi em 1948 que voltou a ser nação, voltou o judeu do mundo inteiro para lá, para Israel, do Brasil, da França, da Alemanha, tudo quanto é lugar. Então, o osso começou a juntar com o osso, começou a criar carne, mas estava morto ainda, faltava um espírito. Ele fala: sopra, e o espírito soltou e formou-se um exército. Foram tudo para Israel em 1948. E incrível, irmãos, que no primeiro dia que Israel voltou a ser nação, ele foi cercado por 6 países, o exército, para acabar com Israel. Eu não acredito como Israel ele é resiliente, tenta exterminar e ele ressurge. Isso não é obra de Deus, irmão. A história conta isso. Pode pesquisar que é isso. Entendeu? Então, 6 exércitos cercam Israel. E o que era Israel, pastor? Um bando de camponeses. Não eram preparados para a guerra. Sabe qual era a arma deles? Enxada,
rastelo, que eles eram agricultores, né? Porém Deus pelejou a favor deles, e eles venceram contra 6 exércitos, 6 países. E se a gente for pesquisar fundo, você vai ver relatos de pessoas falando que viram anjos pelejando por Israel. Você entendeu? Então de lá para cá até hoje é desse jeito. Só que Israel hoje é uma potência militar, uma potência tecnológica, porque hoje eles têm exército. Você entendeu? Se eles não tivessem exército, eles teriam perdido lá para a faixa de casa lá. Então, irmãos, Israel é desse tamanho assim, ó, o povo, né? Pequeno, porém Deus é com eles. Mas muitos deles terminaram da terra. Existe, até morreu já aquele Yasser Arafat. Ele é um árabe. Ele era o líder da OLP, Organização pela Libertação da Palestina. E sabe o que ele falou na ONU? Que a vontade dele era ver Israel exterminado do mapa. Olha só, um ótimo tempo, né? Israel do mapa, sem Israel do mapa. Só que ele morreu, né? Israel continuou ali. Você entendeu? Então, irmãos, embora, resumindo aqui, ó, embora Israel pecou contra Deus, Deus ainda guarda ele ainda vai restaurar Israel. Porém, o tempo presente agora é da igreja, somos nós. Não que Deus descartou Israel, não descartou, mas tem o tempo deles ainda acontecer. Mas a igreja, o que está em evidência hoje é a igreja, eu e você. Você entendeu? Porque a palavra igreja significa igreja, tirados para fora, ou seja, ele tirou lá do meio judeus, os gregos. Quem aceitou Jesus no seu coração, ele tirou e formou a sua igreja. Você entendeu? Então hoje nós somos a igreja. Não importa se você foi isso ou foi aquilo, você não é mais. Hoje você é igreja. E o que importa é hoje a igreja. Então o que está em evidência é a igreja, né? É o que a gente tem aprendido. Porque quando a igreja terminar a sua parte aqui na terra, a Israel ainda vai entrar em cena. Você entendeu? Então tem uma parte reservada para Israel. Porque que ele fala aqui, eu vim para os meus e os meus não me receberam. Mas todos quantos me receberam, ele fez com que fosse feito, chamado Filho de Deus. Você entendeu? Então ele esperava Jesus, quando chegasse, o povo recebesse, o povo dele. Só que o povo rejeitou. Como rejeitou? Pregando na cruz. E pelo endurecimento de Israel, nós somos salvos. Você entendeu aquele do enxerto que eu falei? Eles rejeitaram e nós entramos na cena, irmão. Olha, nós entramos na cena e você não sabe o que é isso. Não era para a gente, era para Israel ser tudo bem, né? A gente podia ter sido salvo, mas era Israel que era para estar ministrando para nós. Agora é nós que está ministrando para Israel. Você vê que hoje, irmãos, tem muitos judeus que estão se convertendo a Jesus, né? Tem muitos judeus que estão voltando para Cristo. Você entendeu? Então não importa, ele aceitou Jesus, ele é a igreja, né? Tem aquela parábola lá das 10 virgens, irmãos. Vou dizer, tem a parábola das 10 virgens que fala que é 5 loucas e 5 prudentes. Ali simboliza a igreja, né? A gente pode ver que simboliza a igreja ali. Mas fala que o noivo veio e entrou para as bodas, né? O noivo, Jesus, a igreja. E quando entra, aí fala assim, e fechou-se a porta. E fechou-se a porta. Ou seja, quando fecha a porta, acaba o tempo da igreja. Acabou. O que tinha que ser feito foi feito. Nós estamos vivendo a época da graça, irmão. A graça, favor imerecido. Eu não mereço, mas ele me dá de graça. Para mim, para você, para quem receber. Entendeu? Mas ficou uma outra parte da igreja, que são as 5 loucas. É da igreja também, irmão. E elas ficaram. Mas está perdido? Não, não está tudo perdido. Mas elas não subiram com Jesus. Você entendeu? Ela ficou. Por quê?
Porque não levaram azeite consigo. Sabe aquela igreja que é só de momento, mas não busca na palavra, não ora, não tem azeite, não tem, como dizer, não tem reserva. Não é só de domingo eu vou, o pastor prega, oh, glória a Deus, aleluia, saio, mas durante a semana eu não faço nada. Minha reserva, qual que é a minha reserva? Não tem reserva, só tive para aquele dia, eita Jesus. Mas qual que é a reserva, irmão? É você estar ali, ó, porque elas estavam em vigilância. Não estava, pastor, em vigilância? Elas estavam com azeite, ó, está vindo noivo, não é agora. Não é, mas elas estavam acordadas, vendo, né? Mas o azeite estava ali em reserva. Então, quando Jesus entra, fechou-se a porta, ou seja, acabou o tempo da igreja. Né? Não adianta bater, que eu falar, não vos conheço. Acabou. Então aí vai entrar quem? Israel. Que é o que a gente tem aprendido, né? Ele fala assim: ide e comprai a quem vende. Quem vai vender? Israel. Porque o azeite vai estar agora com Israel. Então você quer, igreja? Então agora é Israel, que agora é a dispensação, né? Fala das 3 dispensações. Entendeu? Então agora Israel que vai estar com azeite. Então a gente tem que aproveitar, irmãos, porque quando a porta fechar, a gente tem que estar do lado de dentro da porta, não do lado de fora. Então é agora. A igreja é agora. A evidência é agora da igreja. Entendeu? Nós estamos em evidência. Nós estamos vivendo a história. Né, pastor? Nós estamos vivendo a história. A qualquer momento, Jesus vai aparecer nas nuvens e arrebatar a sua igreja, né? Arrebatar um povo especial, zeloso de boas obras. Ó, especial, zeloso e de boas obras. Então tem que ter um zelo pela palavra. Guardar o azeite, né? Sempre, o que está fazendo aqui é maravilhoso. Você veio aqui hoje, eu agradeço muito a Deus e agradeço a vocês que estarem aqui ouvindo um pouco da palavra de Deus, né? Porque isso, irmão, vai gerar despertamento para a gente espiritual, vontade de aprender, de querer mais, comer mais. E cada vez que você entra mais na palavra, mais você quer aprender, mais você quer saber, porque a palavra é o que? É espírito e vida. Não é um livro que a gente lê, né, que tem uma história aqui no começo e acabou, não. Todo dia ela se renova, porque tem um espírito que está ali naquela palavra. Porém, quando né, a porta se fechar, irmão, vai ser só um livro, não vai ter inspiração. A pessoa, você lendo a Bíblia, não tem inspiração nenhuma, só uma história. Quantas vezes você já leu um versículo e Deus já te deu algo que queimou seu coração? Né? Um versículo que você leu, meu Deus, nossa, aí você se interessou, já começou ali, ó, folhear, buscar, e Deus já te deu uma mensagem ali. Mas quando, né, fechar a porta, que você vai ler e não vir nada, irmão. Ah, Jesus. É igual o povo de Israel aqui, irmão. Ó, falou ali, ó, nós estamos cortados. Porque o povo pecou, irmãos, contra Deus, murmurou contra Deus. Isso que eu falo do povo de Israel, né? Mas mesmo assim, Deus ainda tem propósito para eles. Olha só, isso é um Deus, irmão. Entendeu? Então que nós venhamos, eu vou ver com o pastor, aqui ó, o Antigo Pacto, que a gente chama de Antigo Testamento, a gente fechou ele aqui, tá? Porque o mais extenso aqui no caso foi o de Gênesis até aqui até Josué, né? Porque vai contar a história aqui da criação, né? Da queda do homem, né? O Adão estava lá, estava de boa, aí Deus falou assim, vou dar um problema para ele, aí deu uma mulher para ele, brincadeira, aí ele estava tranquilo lá, estava de boa no paraíso, aí Deus falou, esse cara está muito tranquilo, né? Não, pera aí, vou arrumar um negócio para ele fazer aqui, pera aí, brincadeira. Aí, porque eu expliquei, irmãos, Adão e Eva, eles eram como crianças. Apesar de serem crescidos, eles eram como crianças.
Não tinha maldade. Não. Já viu uma criança de 2 anos de idade, 1 ano de idade? Ela pode ficar pelada uma na frente da outra, que não tem maldade. Elas brincam para lá, não tem nada. Adão e Eva era assim. Porque ainda não tinha conhecimento do bem e do mal. Porque a gente faz uma confusão muito grande, irmãos. Né? Porque fala que quando ela comeu ali no fruto proibido, porque Deus tinha dado uma ordem, né? Come de toda a árvore aqui, mas dessa aqui, da ciência do bem e do mal, você não vai comer. Então, quando ela é enganada, porque ela foi enganada, uma criança pode enganar, né, pastor? Então, praticamente ela deu a terra. Alguém chegou com como se fosse uma criança. Digamos que a criança é dona de tudo isso aqui. Aí você chega a dar lá um brinquedinho para ela, toma isso aqui, você me dá isso aqui. Ela pega, não tem noção daquilo, ela vai te dar. Ou seja, o que o inimigo fez? Ele enganou. Né? Então, quando comeu, fala que e abriram-se os olhos. Mas que olho que é esse? Não é o canal. Sabe por que não é o canal? Porque eles andavam no jardim, eles estavam no empabicho, eles estavam enxergando, sim ou não? Os olhos biológicos falam, eles estavam enxergando. Porém, os olhos da mente, eles estavam fechados. Não tinha maldade nenhuma. Então, quando comeram da árvore, da ciência do bem e do mal, a primeira coisa que eles viram, que estavam nu. Olha só, eu não senti vergonha. Não é isso? E aí foram fazer o quê? Roupas para se cobrir. Aí o pecado entrou no mundo. Por aí que o pecado entrou no mundo. Você entendeu? Por um vacilo. Eles eram tão puro, e a serpente astuta enganou eles. Enganou primeiro ela, né? Depois ela foi enganar ele. Entendeu? Então assim, aí começou toda essa história aqui, irmão. Tudo isso aqui, ó. Tá vendo? Aí Deus escolhe um povo para, né, que o adore, que no caso é o povo de Israel, através de Abraão, e vem a história do dia aqui, ó. Tá? Vem andando aqui na história, aqui, até chegar nesse período aqui chamado intertestamentário. Então, eu vou ver esse sábado que vem, eu vou pôr lá no grupo, aí a gente vai começar, então, também, vai ser também bem rápido aqui o resumo. A gente vai falar de Mateus, Marcos, Lucas e João, né? A gente costuma dizer assim, os 4 evangelhos. Não, o evangelho é um só. É um só. Na verdade aqui, é a perspectiva de cada um que vai contar aquela história que ele viu. Né? É a mesma coisa, você viu um acidente ali, houve um acidente. Aí a polícia vai arrolar testemunhas. Arrolar é perguntar, né? Aí vai perguntar para a irmã: como é que foi o acidente? O carro vinha em alta velocidade ali, eu acho que ele estava sem freio e bateu. Aí vai perguntar para outra irmã: na verdade eu vi ele ali, né? Eu não sei, eu acho que ele foi para lá. Ou seja, a história, ela bate, porém cada um tem uma perspectiva diferente, um prisma diferente de. Então, o evangelho é isso aqui. Eles vão contar a mesma história, só que com um ângulo diferente. Você entendeu? O que cada um narrou, cada um viu. Então, a pessoa fala assim, os 4 evangelhos. Não, o evangelho é um. Só que ele vai falar aqui, ó, o evangelho segundo Mateus, o evangelho segundo Lucas, o evangelho segundo Marcos, o evangelho segundo João. Segundo o que eles viram. Você entendeu? Só que não foge, mas é assim, você pode ver que um acrescenta mais uma coisinha, outro não fala tanto, né? Porque é a visão de cada um, que estava ali. Para deixar mais claro, os evangelhos, cada um deles foi escrito e direcionado para um povo diferente. Sim. Então, para poder entender melhor, um evangelho foi escrito para gregos, outro foi escrito para gentios. Sim, isso mesmo. Então assim, em vários livros aqui, né? Porém, a gente precisa ter a percepção e procurar pesquisar
para quem está sendo direcionada aquela pregação. Né? Porque se a gente for ver lá também em Atos, Paulo vai direcionar várias pregações para várias igrejas. Né? Então tem coisas que a gente não vai poder encaixar. Né? Às vezes está falando para o povo de Israel e a gente está colocando como igreja. E às vezes isso confunde muito. E a gente fica naquela, mas como pode isso? Não. Porque o que acontece? Quando fala para o povo de Israel, ali existe uma cultura, né? Existe um contexto ali. Então você está direcionando uma pregação para aquele contexto, para aquela época, para aquela necessidade. Você entendeu? Aí a gente chega no livro de João, João vai estar pregando para a igreja. Entendeu? Aí depois, só dando uma introdução aqui, irmãos. Os irmãos aguentam mais um pouquinho? 8h30 agora. Tá chata aí a aula? Não. Tá bom. Tá absorvendo alguma coisa? Tinha chato. Tá não? Tá não? Olha lá. Que a gente fala muito, né? Assim, todos conhecem a história de Jesus? Como que aconteceu? Né? Então aqui, ó. Período intertestamentário. Depois de 400 anos, aí tem a profecia, né? Que fala lá em Isaías que nascerá um menino, né? E sobre os seus ombros estará um principado, né? Se chama Deus Forte, Príncipe, Conselheiro, né? Príncipe da Paz. Então ele está lá, a profecia. Então ela vai se cumprir aqui. Quando Maria dá luz, né? Porque o anjo desce e avisa a Maria que ela ficaria grávida do menino e ela dá a luz e ele se chamará Jesus. Só que assim, irmãos, Jesus o Cristo, porque em Israel existe muito Jesus. Para nós é Jesus, mas para lá é Yeshua, né? No hebraico. Então se você for a Israel, existe um monte de Yeshua. Sabia? É um nome comum, Yeshua, Jesus, né? Porém, Jesus ou Cristo é diferente. Ou seja, Jesus o Messias, o enviado. Quando você fala Jesus Cristo, você está falando Jesus o enviado, Messias, né? Que Deus enviou. Então ele nasce, né? De uma virgem e começa a crescer. E aí ele vai diante dos doutores, começa a falar coisas que eles não entendem muito bem, porque é muito avançado para a idade dele. Você entendeu? Então eles ficam admirados com aquela sabedoria, né? Porém, assim, Cristo, irmãos, ele já tinha uma missão, né? Ele já era escolhido desde o ventre da mãe, então ele tinha aquela missão para cumprir. Ele era o libertador. Só que quando o Herodes soube que haveria um libertador, isso fazendo um paralelo com o faraó do Egito, que também quando ficou sabendo do libertador, mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, para ver se eliminava, né, esse libertador. Porque eles temiam, porque o que acontece? O rei está no trono, e de repente falou que vai nascer um outro rei, para tomar o trono dele, para libertar. O que ele faz? Não, vamos matar. Não aceito. Isso hoje não é diferente, né? Então ele pega, manda matar as crianças, porém Deus manda para o deserto, Maria, né? Fica no tempo e tal. Tudo é presença de Deus, já guardando o menino. E ele crescia, né? Ali tudo. Então nós sabemos já a história, irmãos. Os milagres que Jesus fez, os 3 anos de ministério que ele executou aqui na terra, né? Como ele ensinou. O primeiro ensinamento foi o Sermão do Monte. Ali o Sermão do Monte, se nós formos analisar, é a doutrina da igreja. Está ali. Sermão do Monte. Pode ler. Ali vai falar como você dá esmola, como você perdoar, tudo fala. Então se a gente fizer pelo menos a metade daquilo, já está no bom caminho. Sermão do Monte. E aí nós conhecemos a história, né? E aí Jesus
ele vai ser crucificado. Porque o que acontece, irmãos? A morte de cruz era a morte cruel naquela época. É como se fosse qualquer pior morte hoje em dia, cadeira elétrica, não sei, não sei, enforcamento, como se fosse criado pelos romanos, que eram cruéis. O romano era cruel, né? Segundo o pastor lá, né, que ele fala que eles cortavam a barriga da mulher grávida, colocavam um gato vivo dentro, costuravam, e quando o gato acordava, arranhava a mulher, matava só no... E outras atrocidades mais que eles faziam. Então a cruz era para isso. E a cruz, ela era o quê? Um objeto de maldição. Por isso que é errado, irmão, a gente ficar usando cruz. Porque Jesus, ele se fez maldito por nós. Você entendeu? Quem era para estar na cruz eram os malditos. Quem eram os malditos? Nós. Você entendeu? Ou seja, a cruz é um objeto de maldição. Quem era pregado na cruz? Ladrão, estuprador, assassino. Só que ele se fez maldito por nós, deu a vida, né? E sem pecado, tá? Porque o próprio povo não aceitou, não recebeu as palavras de salvação, não recebeu. Você entendeu, irmãos? E Jesus foi para a cruz. Então aqui, só para finalizar, Jesus foi crucificado, ele se entrega na cruz, né? Porque na verdade ele se entregou, ele morre na cruz, e aí é sepultado, e no terceiro dia ele ressuscita. Terceiro dia ele ressuscita. Só que antes dele subir aos céus, ele fala assim para os seus discípulos, né? Eu vou para o Pai, mas se eu não for, eu não enviarei, mas se eu for, eu enviarei o Consolador. Que é o Consolador? O Espírito Santo. E estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então ele foi para o Pai, mas ele viu o Espírito Santo. Como eu falei aqui na aula passada, o Espírito Santo antigamente ele não habitava no homem. Ele vinha nos profetas, dava mensagem e se retirava. Né? Então não era todo mundo não. Quando ele estava em um desses aqui, ó, ele não estava no outro aqui. Porém hoje ele habita em nós, porque nós agora somos o tabernáculo de Deus. Porque a Bíblia fala que ele tabernaculou, ou seja, você entendeu? Então aqui para fechar, meus irmãos, tem o livro de Atos. Depois que termina aqui, toda essa história é o livro de Atos. O livro de Atos significa o quê? Como o próprio nome diz, atos, atitude. As atitudes dos apóstolos. Qual foi o que eles fizeram? Né? Qual foi os atos que eles fizeram depois? Então qual foi? O que é que Jesus falou? Ficar em Jerusalém e na Judéia, né? Até que do alto seja revestido de poder. Ficar na Judéia e Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E fala que eles ficaram 40 dias na terra. 40 dias. Jesus ficou 40 dias com eles. E quando completou 50 dias, que chamam Pentecostes, o nome Penta vem de 50, Penta. Por quê? Porque 50 dias eles faziam a festa dos Pentecostes. Essa festa já existia, irmão. Não existia só em Atos, ela já existia. Só que existia com outros nomes. Festa da colheita, festa das primícias. Era o Pentecostes. Você entendeu? Então assim, eles estavam reunidos no cenáculo e estavam tendo a festa dos Pentecostes. Ali que aconteceu a descida do Espírito Santo. Né? Quando Pedro começa a falar, ele começa a falar as coisas, né, de Deus. Aí desce o Espírito Santo. Fala que foram vistas por eles línguas como que de fogo. Não é que era língua de fogo, é como que de fogo. Ou seja, era um tipo, né? Era como vou dizer, uma comparação. Tá? Então desceram em cada um deles aquelas línguas como de fogo. E foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas.
A gente confunde muito com língua estranha, né? Ah, está falando língua estranha. Não, ele falou língua estranha, irmão. Por quê? O que acontece ali no Pentecostes? Pedro, ele era idoso, ele não tinha estudo, não tinha conhecimento. Era um homem comum, simples. Porém, o Espírito Santo encheu ele. E a Bíblia vai dizer que ali estavam pessoas de várias regiões, de várias nacionalidades. Vamos dizer que tinha lá um americano, tinha lá um japonês, um chinês. E ele começava a falar as grandezas de Deus na sua própria língua. Cada um escutava na sua própria língua. E teve um até que falou assim: como é que pode esses homens aí, doutos, falar na nossa própria língua? Como é que não estão cheios de mosto, ou seja, estão cheios de vinho, não estão embriagados, né? Não, era o Espírito Santo. Então ali nasceu a igreja. A igreja nasce ali em Atos. O primeiro avivamento da história é em Atos 2. Sabe por quê? Porque, irmão, dali saíram vários que foram batizados ali para várias regiões e foram plantar igrejas. Deu para entender? O avivamento saiu para isso. Não é só para me alegrar, pular, ir para casa, estou cheio, né? Hoje por dia estou cheio. Ele serve para quê? Para que você saia onde você for, você vai levar o nome do Senhor, e ali pode até plantar uma igreja, e ali o nome do Senhor vai ser Cristo. É assim. Sabe qual foi o outro grande avivamento? Foi o avivamento da Rua Azusa, nos nossos dias, lá nos Estados Unidos, né? Porque eles foram cheios do Espírito Santo. E sabe quem estava lá nesse avivamento? Daniel Berg e Bruno Navini. Sabe quem foi Daniel Berg e Bruno Navini? Os fundadores da Assembleia de Deus que você conhece hoje. Eles vieram para o Brasil, porque Deus mostrou um sonho para ele. Vai para Belém do Pará. Olha só, Belém do Pará. Eles foram para Belém do Pará. E a história conta, irmãos, que eles chegaram lá, sem nada, né? Uma irmã cedeu uma cozinha para eles. Começaram a fazer pregações ali. E Deus começou a operar milagres ali. Olha só, meu Deus do céu. E a igreja foi crescendo. Em 1910. E até hoje, né? É conhecido como a igreja dos dons. Porque Deus deu dons. Ou seja, através do avivamento lá, Deus levanta eles, vem para o Brasil, aqui no Belém do Pará, funda a igreja Assembleia de Deus, e hoje olha o tamanho da igreja que é. Da mesma maneira, outros lá foram para outros países, também fundaram outras igrejas, e aconteceu. Você entendeu o avivamento? Para que é o avivamento? O avivamento é para isso. Para você ir, ser cheio de Deus, e onde você for, você vai glorificar o Senhor. Né? Você vai salvar almas, é isso que eu falo, irmão. Deus aí não quer a gente sentado em banco. Claro que a gente vai sentar para escutar, para aprender, mas não é só 10, 15 anos no banco, irmão. Não pode. A igreja ela não pode ficar em 4 paredes, aqui, somente aqui. Ela tem que sair para fora, levar o Evangelho. Porque, ó, isso que vocês estão aprendendo hoje aqui, ó, isso vai servir para outras pessoas, irmão. Porque Deus ele vai enviar você ou alguém, e na hora de uma conversa você vai falar o que ele está falando aqui. Que Deus ele trabalha assim. Parece que não é nada, né? Às vezes você até esqueceu, mas vai chegar um dia que alguém vai perguntar algo para você, e você vai lembrar e falar, opa, peraí. E aquela pessoa vai ficar maravilhada e vai falar, nossa, eu não sabia que era assim. E é Deus já te usando para levar a sua palavra, irmão. Você entendeu como é que Deus trabalha? Deus trabalha dessa maneira. Por isso que você é um missionário, você é um pastor, você é um evangelista, é tudo isso. Claro que é. Por quê? Se você está no ônibus e alguém precisa de uma palavra, você vai chamar o evangelista para evangelizar, ou é você que vai evangelizar? A palavra está na tua boca e está no teu coração. E o Senhor fala assim: abre a tua boca e eu encherei. Mas se a gente não abre, como é que Deus vai encher? Tem que falar. Aquilo que você sabe, que você aprendeu, fala, porque Deus que se responsabiliza. A obra é dele, não é minha, não é sua, é dele. Nós somos somente instrumento. Agora o que ele tem que fazer? Se colocar na brecha. Se você não quer, não tem problema, outro vem e faz no seu lugar. Você entendeu? Mas é você que Deus quer usar.
É você que Deus quer usar. Tá bom? Amém? Tá bom por hoje? Tá, então a gente parou aqui, Atos. Aí no sábado que vem eu vou fazer um resumo aqui de cada livro, para a gente estar fechando aqui a escritura, tá, irmãos? Então, como eu havia falado com o pastor, a minha visão é assim, a gente poderia pegar aqui um livro, um versículo e ficar ali, mas eu acho que a gente tem que conhecer a escritura como um todo.